Oi, aqui é o Todd, do Todd's Workshop e do Todd's Workshop. E estou na forja do Will Sherman, porque ele fez para mim essa fantástica aljava de flechas. Eu uso isso para recriações históricas, quando estou mostrando e demonstrando para as pessoas o que são as coisas. E agora isso nos dá a oportunidade de conversar sobre isso. Então a primeira coisa é, conte para a gente sobre todas essas flechas, basicamente. Essas flechas são para seu arco de 80 a 90 libras, com haste de freixo de 10 milímetros e encaixe da corda de 8 ou 9 milímetros na extremidade. Um pedaço de chifre de vaca afilado ou chifre de búfalo nessas aqui, no encaixe da corda. Penas de cisne e a cola é feita de gordura animal, cera de abelha e uma cola verde de cobre. E a própria cola eu acho muito interessante, porque não temos certeza se ela está ali pelas propriedades antibacterianas e antimicrobianas do cobre. Ela mantém as penas por mais tempo ou é só estética? Sim, sabemos que eles usavam vermelho, sabemos que usavam verde. Temos obras de arte mostrando isso. Temos exemplares existentes mostrando isso. Ainda não sabemos o motivo. Certo. Primeiro temos um bodkin de agulha do tipo 7. Agora, antes de tudo, vou dizer que nos referimos a isso como um tipo. Agora, este é o tipo 7. O tipo 9 é diferente. O tipo 10 também é diferente e assim por diante. Dessa forma, quando as pessoas falam sobre flechas, você não está apenas dizendo que é uma coisa pontuda de metal na ponta. Isso permite que você diferencie um tipo do outro. Você sabe quais são os parâmetros básicos. Pelos meus testes eu sei que é muito bom contra tecido. Sim, é muito bom contra escudos, cota de malha. Sim, obviamente, vai ser bom contra a carne humana. Sim, amar. Terrível. Então, a armadura de placas vai entortar. E na verdade temos um registro do período medieval dizendo que elas entortam como o rabo de um porco, certo? Então, contra algo plano e duro, só vai enrolar. Não há força aqui para realmente atravessar. E como muitas pontas de flecha, essas às vezes eram feitas de ferro, sim. Às vezes, feitas de aço, sim. Então, há várias no registro arqueológico que são de aço, mas ainda assim não vão ser realmente fortes o suficiente. Simplesmente não tem massa suficiente por trás para penetrar sem se danificar. Se você pensar em uma talhadeira, por exemplo, ao martelar outros pedaços de aço, o fio de corte é bem inclinado, diferente do formão para madeira, que é mais fino. Este é mais parecido com o formão para madeira, não com a talhadeira. Ele não atravessa a armadura de placas, mas passa por outros tipos. E se você fizer eles de aço, pode colocar bordas mais afiadas e ter uma borda mais dura, assim eles cortam melhor as coisas. O aço permite deixá-lo bem afiado. Isso mesmo. E curiosamente, se você mantiver eles limpos e polidos. E então, claro, eu fiz aqueles testes onde eu encerava as pontas. Isso mesmo. E se você encerar as pontas, elas penetram muito melhor. Quantos anos elas têm? Esse formato. O tipo 7 que conhecemos tem seção em formato de diamante larga e achatada, não é um quadrado. Mas quando você volta lá para o período viking, e na verdade antes disso, é uma seção quadrada, então eles ainda não tinham desenvolvido aquele formato de diamante, que é uma ferramenta de corte mais eficiente. Em Waterford, na Irlanda, temos registros de cerca de 1170 de uma flecha muito mais curta. É uma flecha militar, mas é muito, muito mais curta e menor. E eles têm um tipo 7 lá com uma ponta de seção quadrada ou levemente em formato de diamante. Então elas já eram usadas muito, muito antes do período medieval. Certo. Podemos dizer que elas remontam até a Batalha de Hastings, na forma de diamante. Muito antes disso. Tudo bem. Tudo bem. Muito antes disso. Agora, outra flecha que está intimamente relacionada a esta aqui que é chamada, convenientemente, de tipo 9 ou bodkin curto. O tipo 7 é um bodkin longo. Bodkin significa agulha. Esta é curta e grossa. E forte, Então, novamente, há muita incerteza nisso. Acreditamos que essas eram para uso contra a armadura de placas, e elas parecem cortar um pouco a armadura de placas. Fizemos vários testes juntos, em Arrows vs Armor 1 and 2, todos esses vídeos. Elas atravessam o aço, sim, mas na essência, muito poucos desses disparos realmente penetraram a armadura de placas. Então, eu acho que, se eles foram feitos para uso contra a armadura de placas, é para ganhos muito marginais. Esses projéteis podem não atravessar. Mas eles atravessam a cota de malha e o gambeson. Então, se você atirar em alguém com cota de malha, gambeson e armadura de placas, tornar a ponta mais curta, dura e rígida só aumenta suas chances. Talvez tenham sido feitas para isso.
Então, o que eu diria também é que um termo moderno para isso, ou um nome moderno, seria cortador de placas. E na verdade, nós não temos uma prova definitiva de que era para isso que isso servia. É um ótimo nome, e pegou, mas não é necessariamente correto. Talvez um nome medieval antigo para isso fosse ponta-bico de pato. Porque esse termo é muito usado, mas na verdade não sabemos o que era uma ponta-bico de pato. Então a seguir temos esses dois tipo 16. Então, o da sua direita é o que chamamos de aberta, onde as farpas se abrem. E o outro é o que chamamos de fechado, embora esse não esteja muito fechado, mas é quando as farpas ficam mais próximas da haste. Pontas militares. Claro, as pontas de flecha militares evoluíram das de caça, especialmente essa ali. Aquela com pontas para fora era uma versão mais estreita daquela ponta de caça larga em forma de cauda de andorinha. Se você as faz mais estreitas, elas vão atravessar mais coisas, elas são mais aerodinâmicas. Então, para mim, a diferença curiosa, vou te mostrar de novo, na verdade, entre a ponta aberta e a fechada é que a aberta, vai exigir mais força para atravessar alvos blindados. E é provavelmente por isso que eles começaram a incliná-las para dentro. Esse é o meu palpite, porque, obviamente, quanto mais as farpas se projetam, melhor para rasgar carne. Fica mais difícil atravessar as coisas, por isso acho que começaram a fechá-las, não sei ao certo. Mas o que é realmente intrigante, se olharmos para esses dois aqui, o tipo 7 e o 9. Eram contra-armaduras, isso mesmo. Ambos, no registro arqueológico, há algumas evidências de que eram feitos de aço, mas não muitas. Muito mais deles são feitos de ferro macio. Isso mesmo. No entanto, o que temos bastante evidência nesses aqui, que presumivelmente eram usados contra alvos de tecido mole, é que as farpas são muito frequentemente de aço. Sim, soquete de ferro e farpa de aço. Algumas são temperadas e endurecidas, outras de aço, mas sem endurecimento. Quase todas têm farpas de aço e soquete de ferro. O que é um ponto realmente interessante, porque se isso é contra a carne, por que esse precisar? Por que eu usar aço aí? Não há necessidade disso. Estamos claramente deixando passar algo sobre isso. Eu, por exemplo, quero voltar e testar esses contra-armaduras, pois não são considerados pontas para perfurar armaduras. Por que o aço? Oi, interrompi o filme para mais uma curiosidade, relacionada a Todd's Workshop. E hoje temos a adaga antena. Ela vai do século XI até o século XIV. A primeira imagem de algo muito parecido com isso que eu conheço é de 1080, de uma parede de igreja italiana. Mas é uma adaga popular até o século XIV, e eu adoro elas. Você encontra esta e outras adagas parecidas em towcutler.com. Agora vamos voltar ao filme. A seguir, temos uma ponta de caça tipo 15 hoje, chamada de cauda de andorinha. Curiosamente, essa também é a marca dos itens do exército britânico. Tudo que pertence ao exército tem o símbolo da cauda de andorinha, provavelmente por causa da antiga arquearia. Impressionante. Sim, elas são enormes, são pontas de caça, não são militares. Eles podem até ter levado para a guerra, mas definitivamente são pontas de caça, sim. E grandes, porque você quer um canal de ferimento grande, para a fera sangrar rapidamente. Agora, pelo que eu entendo delas, quando são disparadas, elas entram na cavidade torácica se você for um bom atirador. Os músculos do lado de fora da parede, sabe? A fera vai correr um pouco. Isso se move um pouco. Mas aqui, elas sempre têm a parte de trás achatada, nunca são afiadas. Elas não querem sair de novo, preferem ficar ou seguir em frente. E pelo que eu entendo, conforme o músculo se move, ele prende e vai avançando, cortando mais fundo. É isso. Caçadores aí fora, me digam se eu estou falando besteira, mas é assim que eu entendo. Outra coisa interessante é que eles possuem grande área de secção transversal na frente. Essas penas supostamente servem para direcionar. É isso, não pela frente, pois isso gera vários problemas. Causa sim, por isso não dá para atirar de longe em um alvo pequeno como o coração, tem que chegar perto. Elas não são precisas e se direcionam sozinhas. Mesmo com penas bem grandes. E essas têm penas maiores do que o normal. Essas têm penas maiores que as flechas militares para guiá-las melhor. Mas quanto maior a pena, mais barulho fazem. Então você está fazendo muito barulho. O animal escuta de longe e tem tempo de fugir, por isso é preciso se aproximar. Vou mostrar como nas obras de arte. Sim. Então, se você olhar
para as obras de Gaston Faber, que estava escrevendo e ilustrando no final do século XIV, início do século XV, a caça era feita bem de perto nesse período. Não acredito que seja uma convenção artística tentando encaixar tudo em uma imagem pequena. Acredito nisso porque já disparei pontas grandes assim num virote de besta. A uns 10 metros dá para ver eles fazendo isso. Não estou inventando, eles realmente fazem isso. E você tem que atirar pontas menores com um virote de besta, porque ele é inerentemente menos estável do que uma flecha. Mas ainda assim, eles se direcionam sozinhos. Então tem que ser feito de perto. Agora temos uma ponta bifurcada tipo 6. Fiz um filme chamado 6 Pontas de Flecha Medievais há alguns anos, onde expliquei tudo. A última que fiz foi essa aqui, mas admiti que não sei para que serve. Ninguém sabe. Há várias ideias. Então devemos começar pelo que ela definitivamente não serve? Não serve para atingir tendões de cavalo. Não serve para atingir cordas. Pode ter sido usada no contexto naval, mas não foi feita para isso. Sabemos que é uma das pontas mais antigas já encontradas. Sim, esse tipo de ponta remonta à Idade da Pedra, passa pelo período romano e, na verdade, chega até os dias atuais. Essas pontas, de pedra ou bronze, são encontradas no mundo todo. Todas as culturas parecem ter esse tipo de ponta. Então, seja na América do Sul, China, inuites, na verdade eu não sei sobre os aborígenes. Não assim, mas sei que os vikings usavam bastante. Ok, talvez quase toda a cultura do mundo, mas, basicamente, eles estão presentes em todo o planeta e ao longo de toda a história. Então, voltando milhares e milhares de anos até os dias atuais, e eles têm um propósito. Nós sabemos qual é, que é a caça de pássaros. Ou caça de pequenos animais. Pequenos animais também? Sim. Ele vai puxar penas e pelos para abater o animal sem danificar a carne que você quer preservar. Existe uma adaptação interessante disso, sobre a qual fiz um filme há alguns anos, e é de uma flecha que era, lá do alto da Lapônia. Mas, novamente, acho que outras culturas também usam isso. Cabeça bifurcada e então uma espécie de peça de madeira inchada quase em formato de charuto atrás dela. E elas quicam. São flechas que quicam. Você atira com elas bem rente à água e elas quicam. E elas são ótimas para aves que pousam na água, patos e coisas assim. Mas outra coisa sobre elas é a cabeça bifurcada. Funciona do mesmo jeito na grama. Ela não enfinca. É isso. E ela não se perde nos juncos da beira d'água, permitindo recuperar as flechas, mesmo se errar os pássaros. Todos nós já perdemos flechas atirando em qualquer coisa que não seja, por exemplo, um teste de prato. Você está atirando em tiro em campo, tiro de voo, qualquer coisa. Elas simplesmente entram no chão e somem. Essas aqui entram e ficam em pé. E você recupera a sua flecha. Mas de qualquer forma, uma ponta realmente interessante e que é meio subestimada, na verdade, quando você vai mostrar essas coisas por aí. Então, a próxima é essa aqui, com uma ponta de madeira arredondada. Então, o óbvio, Will, é o quê? Caça. Caça. Sim, eu concordo totalmente com isso. A outra possibilidade intrigante. Vamos chegar lá. Mas essa caça, ela tem algo em comum com aquela última ponta que vimos, a bifurcada. E isso é que esses não penetram no solo, então eles ficam na superfície. Outra coisa é que é uma ponta de baixo custo. Então, sabe, isso é algo improvisado feito no mato, não é? Menos habilidade e custo de material que uma ponta de ferro ou aço. Elas voam muito bem. E nos testes, como você se saiu com elas? Atiramos com uma dessas, talvez até com uma ponta igual à feita por Phil Gregson. Comparando com uma ponta do tipo 16 do mesmo peso, alcançam distâncias parecidas. Então, especialmente em curtas distâncias de caça, isso não fará diferença. A questão é que ela é mais barata e, se perder, não faz tanta diferença. Caçando pássaros e coisas nas florestas e coisas assim, você vai perder muitas flechas. Então você já está economizando dinheiro por não usar pontas de metal. Outra vantagem é que elas não prendem nos galhos, então não precisa subir em árvores para pegar as flechas, elas caem. Há vários motivos para usá-las. Pássaro pequeno, sabe, quando ela atinge, vai afundar o peito dele de qualquer forma. Por isso, há muitos motivos para usá-las. Mas outra coisa que acho realmente intrigante sobre isso é que tem um cara chamado Pudge. Eu o conheço como Pudge, mas Mark Whitley. Mark Whitley é o nome verdadeiro dele. E ele criou uma teoria, uma hipótese, acho que é isso, de que isso era o que era usado
para treinamento nos alvos de treino. Segundo a lei britânica, ou melhor, a lei inglesa, era obrigatório atirar nos alvos de treino todo domingo. Ele diz isso porque pontas de flecha raramente são encontradas nos alvos de treino e deveriam estar em todo lugar. Dezenas de milhares de pessoas praticariam por um tempo, então milhões de pontas de flecha deveriam estar presentes em centros urbanos. Então quero dizer, na minha aldeia, eu sei exatamente onde fica a área de treino de arco e flecha da minha aldeia. Deveria estar repleto de pontas de flecha acumuladas ao longo de centenas de anos, porque você quebra, você perde. Elas não estão lá. Então, se não estão, você conclui que não as usavam. Isso mesmo. Se eles não estavam usando elas, o que estavam usando? Bem, pode muito bem ter sido isso aqui. Você vê isso em coisas como o Salter de Loughborough, né? Sabe? Onde eles estão atirando em um alvo e tem essas pontas grandes e arredondadas na extremidade. Outras obras de arte também. Mas você não parece encontrar pontas de metal na área de treino. Enquanto que com essas aqui, claro, quando ficam no solo por mais de alguns anos, elas desaparecem. Então, a seguir, temos uma M3 Tudor ou Taunton Bodkin. Mas vou começar com o Will aqui porque... Elas não são Tudor, são muito mais antigas. E mais antigas que Taunton, que foi... 1461. Essas remontam ao século XIV, a achados datados dessa época. Na verdade, elas se chamam pontas de flecha Tudor e Taunton, o que está totalmente errado. Sim, essas pontas são interessantes por serem uma evolução do tipo 16. Não, espere um pouco. À direita, há um tipo 16 de farpas abertas e à esquerda, um M3. Eles não parecem tão semelhantes, mas o processo de fabricação é basicamente o mesmo. Um soquete com farpas soldadas ou unidas por brasagem, assim como nesta cabeça. Dá para fazer em peça única. Você pode fazer em 2 peças, conforme o resultado desejado. São leves demais para a armadura de placas, mas muito rápidas e ótimas para longas distâncias. Se abrir um pouco as farpas, causarão ferimentos tão graves quanto uma tipo 60. Só faço uma ressalva ao Will. Achamos que elas são leves demais para usar contra a armadura de placas. A gente deveria testar isso. Precisamos testar isso. E isso vai acontecer no momento certo, mas nós vamos fazer. Mas esses aqui me intrigam um pouco, porque a ponta é muito menor e mais leve, o que faz com que a flecha seja mais rápida. Mais rápida significa que vai mais longe. Devemos supor que menos peso resulta em menor eficácia contra armaduras. Você tem alguma teoria sobre o que está acontecendo aqui? E por que as desenvolveram desse jeito? Qual seria o objetivo? Elas parecem uma ponta multiuso, feitas para quem vem na sua direção, usando vários tipos diferentes de proteção. Sabemos que o tipo 9 não fura sempre a armadura de placas, mas atravessa cota de malha e gambezão. Estes são bem parecidos. Essencialmente, essas são pontas de corte de 4 lados, mas você pode controlar o ângulo da ponta e pode controlar a largura das farpas, esse tipo de coisa. São bem fáceis de fazer, talvez só uma ponta militar rápida e versátil. Elas foram meio que otimizadas para serem boas em tudo. Mas não são excelentes em nada. São as pontas de flecha faz tudo, certo? Um armeiro habilidoso pode soldar as farpas a fogo, fazendo com que tenham um encaixe de ferro e farpas de aço. Uma pessoa menos habilidosa pode fixar as farpas por brasagem. Muitas foram achadas em Taunton. Também podem ser feitas de uma peça só. Fáceis de fazer? Muito fáceis de fazer, sim. Por último, temos algumas pontas incendiárias. Essas aqui. Vou deixar a cesta de lado e falar disso em 1 minuto, pois é diferente. Então, temos esses dois aqui. Um tem haste achatada, o outro torcida. Pequenas farpas na ponta, nada muito grande. A ideia desses é que eles entram e são difíceis de tirar. É para isso que servem as farpas. Não são para carne, não são para perfurar armaduras, não são para caça. Esses não são circulares. As hastes não são circulares. A ideia é que você compacte seu composto ao redor, você enrola, faz todo tipo de coisa. Faremos um filme sobre isso. Não podemos deixar passar. Nós vamos voltar para fazer um grande filme sobre isso. Ainda não. E nós já temos alguns onde o composto está enrolado ao redor, está aceso, é disparado. Ainda tem alguns com o composto, não tem? Sim. Sim, temos. Então, sabemos exatamente o que eles são e o que eram. Eles remontam, pelo menos, ao século XIV, possivelmente antes, e ainda estão sendo disparados de mosquetes. Certamente, na época da Guerra Civil Inglesa, ou seja, na década de 1650, eles ainda estavam disparando flechas como esta de mosquetes. Então, esses nós sabemos o que são. Agora vamos voltar para esse cesto de fogo, como é chamado. Agora, é aqui que eu quero que você me ensine, e o Will também, porque eu não conheço nenhum desses. Nas obras de arte, conheço pouquíssimos no registro arqueológico.
Eu só consigo realmente identificar uma única imagem de um deles. Que é europeu, não inglês. Europeu ou inglês. Pronto. Agora, a ideia por trás deles, aparentemente, é que você coloca brasas quentes dentro, envolve com algum material inflamável ou algo assim. Mas o meu problema com isso, e de novo, vamos voltar para testar isso, é que se isso atingir algo como uma estrutura de madeira, tudo vai desabar. Qualquer brasa que você tiver aí dentro vai simplesmente cair no chão ou onde quer que seja. É uma forma bem ineficiente de levar fogo. Pode até funcionar contra a palha, mas não é nada muito empolgante. É muito trabalho para algo que pode não dar certo. Essas coisas são difíceis de fazer. São mesmo? São. Ok. Então eu tenho outra teoria, que, novamente, vou testar, é que eles certamente não hesitavam em usar guerra química no período medieval. Não pensamos muito nisso, mas eles faziam. Então eles certamente tinham potes de barro onde colocavam pó de cal e jogavam nos navios, em cercos e coisas assim. Será que você poderia colocar pó de cal nisso e enrolar o pano? O fato de colapsar é perfeito para dispersar isso, atingindo algumas paredes ou algo assim. Grande nuvem de cal. Cal, basicamente, é um agente cáustico que vai queimar qualquer membrana úmida, olhos, garganta, nariz. Foi uma flecha de cal, ele diz entre aspas. Ou foi uma flecha de fogo? Eu não sei. Opiniões, por favor, porque essa é uma questão que eu realmente gostaria de entender melhor. Esse foi nosso panorama da maioria das pontas de flecha medievais mais comuns. Existem muitas outras por aí, muitas variedades e variações diferentes, formas e mudanças de formas, dependendo de quem as está fazendo e de quando estão sendo feitas. Há outras pontas militares ausentes aqui, mas estes são os principais desenvolvimentos de cada tipo. Certo. Bem, muito obrigado por essa explicação. De nada. Muito obrigado por assistir, se você chegou até o final. E, bem, nos vemos novamente. Valeu. Valeu.